Você já viu alguma freira? Já conversou com alguma? Conhece alguma? Eu encontrei uma explicação sobre o que são as freiras e o que elas fazem. Vamos ler juntos? As freiras são mulheres consagradas a Deus, que assumem os compromissos da castidade, da obediência e da pobreza por meio dos votos. Geralmente, as freiras desenvolvem obras de caridade, de educação às crianças e aos jovens, entre outros tipos de apostolado. Então, as freiras são essas mulheres que se dedicam à vida religiosa. Elas, então, fazem votos de não se casar, de não ter filhos, para se dedicar exclusivamente às questões religiosas. Normalmente nós identificamos elas porque elas usam uma roupa um pouquinho diferente da roupa das outras pessoas. São roupas muito simples, né, muito discretas. Normalmente saias compridas abaixo do joelho, sempre com os cabelos cobertos em sinal de reverência. Essas roupas elas mudam um pouquinho de uma ordem para outra, mas em geral são roupas muito sóbrias, muito sérias, porque elas se dedicam ao cuidado do próximo, a esse cuidado religioso. Elas têm a vida toda delas dedicadas a Deus, à igreja e à ajuda ao próximo. Muitas freiras se tornam professoras, porque nesse ato de educar os jovens, de educar as crianças, elas também estão servindo ao próximo. Outras fazem obras sociais, como era o caso da irmã Dulce, que dedicou a sua vida aos mais pobres, por isso que hoje, como santa, ela é conhecida como Santa Dulce dos pobres. E na Igreja Católica, além das freiras, nós temos uma outra pessoa bem importante. Uma outra função que é desempenhada somente por homens. As freiras são sempre mulheres, nenhum homem pode se tornar freira. Assim como nenhuma mulher pode se tornar padre. Os padres são sempre homens. Vamos ler juntos o que é e o que faz um padre? O padre, na Igreja Católica, é responsável por uma paróquia, onde preside a Sagrada Eucaristia, bem como atende a confissão, aconselhamentos e outros. É um homem que doou sua vida a serviço do Evangelho e vive para servir a Deus e aos leigos por meio da evangelização. Os padres, assim como as freiras, também não se casam, também não têm filhos, dedicam-se única e exclusivamente à religião, a Deus e ao cuidado do próximo. Os padres também têm uma vestimenta especial para identificá-los. Muda um pouquinho de cor, muda um pouquinho o adereço de acordo com a ordem da qual eles fazem parte, mas também, normalmente, é essa bata sóbria. E os padres ainda tem uma outra questão com relação à vestimenta. Dependendo da missa, dependendo do evento em que eles estão participando, pode ter uma cor diferente na sua bata. Mas dentro da hierarquia da Igreja Católica, que é bastante complexa, nós temos essas duas figuras importantes que nos mostram a diferença da atuação de homens e mulheres dentro dessa religião, que é o caso dos padres, que são sempre homens, e das freiras, que são sempre mulheres. Então nós temos essa diferença da atuação dos homens e das mulheres dentro da hierarquia da Igreja Católica. Mas agora eu vou te convidar a fazer um exercício de percepção comigo, certo? Nós falamos sobre a vestimenta dos padres e das freiras, não é mesmo? Uma curiosidade. Então, a próxima coisa que você vai ver também é uma curiosidade. Eu vou deixar na tela a imagem um pouquinho de tempo para você observar e ver quantas diferenças você consegue encontrar entre essas duas imagens. Olha lá!
E aí encontrou muitas diferenças entre essas duas imagens? As diferenças, na verdade, elas estão mais relacionadas à vestimenta e à forma do espaço sagrado que fica ali atrás das pessoas que a gente viu na figura. Porque nas duas imagens nós temos padres e freiras. Na primeira imagem, são padres e freiras, é um padre e uma freira da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, ela surgiu de uma divisão entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, ali por volta do ano de 1054. E eles usam essas roupas diferentes e a construção é diferente por uma questão cultural, não relacionada diretamente com a crença religiosa. Então, como a Igreja Ortodoxa é de uma região mais ao Oriente, nós temos essa vestimenta e essa construção diferente. E a outra imagem que nós vimos são um padre e uma freira da Igreja Católica Romana, que são aquelas que a gente vê mais pertinho de nós, que nós temos maior presença aqui no Brasil. No Brasil, nós temos também igrejas, padres e freiras da Igreja Ortodoxa, mas em um número bem menor do que o que nós temos da Igreja Católica Romana. E agora nós vimos dentro do catolicismo essa diferença da atuação de homens e mulheres, que as mulheres que se dedicam à religião são freiras e os homens que se dedicam à religião são os padres. E eu te pergunto, no judaísmo, homens e mulheres também desempenham papéis diferentes? Eu encontrei uma resposta. Mas antes de nós lermos a resposta, eu quero explicar uma coisa para você. Você vai perceber quando nós estivermos lendo que a palavra Deus está escrita sem a letra E. Para os judeus, escrever a palavra Deus, né, o nome, que é um dos nomes de Deus, é uma questão muito sagrada e muito complexa. Então, quando nós encontramos textos judaicos que falam da pessoa de Deus, a palavra Deus está escrita sem a letra E. Assim, não é exatamente o nome de Deus que está escrito e nós podemos copiar e ler juntos na aula. Por isso que no slide que nós vamos ler, está exatamente da forma como a professora encontrou lá no texto judaico. Combinado? Mais uma curiosidade para a gente aprender aí do ensino religioso. Então vamos ler juntos o que eu encontrei lá de resposta? Deus criou estes dois seres, cada um de acordo com a missão que lhe foi atribuída. A mulher tem que cuidar do lar, ter mais sensibilidade com os filhos, gerá-los e educá-los com calor humano. Então, dentro do judaísmo, nós temos nos textos sagrados essa relação da mulher com o cuidado da casa, da família, dos filhos, muito marcante. E isso vai se refletir também na religiosidade. Na maioria das sinagogas judaicas, as mulheres não podem assumir a posição de rabino, que é o líder religioso. O rabino, em geral, é homem. Na maioria das comunidades judaicas, os homens assumem essa posição. Vamos ler juntos o que é um rabino? É chamado rabino, dentro da religião judaica, todo indivíduo professor de religião e autorizado a tomar decisões sobre questões da lei. O termo é originário da língua hebraica e significa professor. Então, o rabino, para além de um líder religioso daquela comunidade, ele é um professor. É ele que vai ensinar aquela comunidade sobre as questões da sua religião. E normalmente são homens. Em geral, somente os homens podem exercer essa função. Mas eu disse normalmente, em geral. Isso quer dizer que existem exceções. Isso mesmo, exceções. Existem alguns casos, em algumas comunidades, que mulheres são rabinas. Isso mesmo, como a Alina Traiga. Ela foi nomeada rabina na Alemanha em 2010. Eu vou contar para vocês agora um pouquinho sobre isso. Ela é a segunda mulher ordenada rabina na Alemanha. A primeira, que também foi a primeira do mundo, se chamava Regina Jonas. Ela foi nomeada rabina em 1935.
e ela morreu em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela tinha 42 anos de idade. A Alina, que é essa que nós vimos hoje, foi nomeada então em 2010, muito tempo depois, e ela foi a segunda rabina mulher da Alemanha. Não é muito usual entre as comunidades judaicas elegerem mulheres como rabinas, mas devido à cultura, devido a muitos estudos e algumas mudanças de comportamento, algumas comunidades já colocam mulheres nessa função. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava pesquisando sobre os rabinos é que nas imagens dos homens judeus eu percebi que, sendo rabinos ou não, todos eles usavam uma kippá, que é esse chapéuzinho que fica aqui no alto da cabeça. E eu fiquei bastante curiosa sobre isso, porque eu percebi lá que as freiras e os padres usavam aquela vestimenta de identificação, uma vestimenta mais séria, né, com algumas cores mais sóbrias. E eu fiquei curiosa sobre essa kippá, sobre esse chapéuzinho que os judeus usam. Vamos ler juntos, então, o que é uma kippá? A kippá é um lembrete constante da presença de Deus. Relembra o homem de que existe alguém acima dele, que há alguém maior que o acompanha em todos os lugares e o está sempre presente, protegendo como arco e o guiando. Então nós já vimos a diferença da atuação de homens e mulheres no catolicismo e no judaísmo. E aí eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Entre os evangélicos, há diferença nos papéis desempenhados por homens e mulheres? Para responder essa pergunta, eu procurei um pastor que é amigo da minha mãe e ele me ajudou com essa resposta. O pastor Daniel me respondeu o seguinte: no cristianismo bíblico, a mulher é chamada por Deus para desempenhar aquilo que é o seu dom. Não há papel predominante ou exclusivo. Como função, as denominações cristãs delegam atividades, mas isso é particular de cada igreja. Então, o que o pastor Daniel quis dizer com isso? Que se nós pegarmos os ensinamentos bíblicos, a palavra de Deus, homens e mulheres não têm uma função específica dentro da igreja, né? Não tem uma determinação específica, mas as igrejas fazem diferentes interpretações desses textos bíblicos. Cada igreja vai ler os textos bíblicos e interpretar de acordo com a sua cultura, com a sua história, com o seu conhecimento. E aí sim, dependendo da denominação, dependendo da igreja, homens e mulheres vão desempenhar funções diferentes. E você sabe qual é o nome do líder religioso dentro das igrejas evangélicas? Nós vimos que na igreja católica se chama padre. Nas sinagogas judaicas se chama rabino. E dentro das igrejas evangélicas, qual é o nome utilizado? Isso mesmo, o nome é pastor. E o que será que é um pastor? Vamos ler juntos? Na Bíblia, um pastor é uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja, exercendo liderança. O pastor ajuda os outros membros a crescer, exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. Então essa é a função do pastor dentro da igreja evangélica. E quando uma mulher desenvolve essa função? Aí ela se chama pastora. Quando a mulher exerce essa função, ela se chama pastora. Então, existe dentro das igrejas evangélicas o pastor e a pastora. Algumas igrejas evangélicas mais tradicionais trazem só o homem na função de pastor, mas isso é uma questão interpretativa daquela comunidade. Por isso que nós temos, né, essa relação de pastor e pastora, dependendo da religião. E diferente dos padres da Igreja Católica, que não se casam e não têm filhos para se dedicar exclusivamente à igreja, os pastores das igrejas evangélicas, em geral, são pessoas casadas, têm família, têm filhos,
que também contribuem ali para a igreja. Com relação à vestimenta, em geral, não existe uma regra específica de vestimenta para o pastor, mas a maioria dos pastores costuma utilizar roupas mais formais, como terno. Não é uma obrigatoriedade. Você vai olhar para mim e falar assim: mas professora, o pastor da minha igreja não usa terno e gravata. O pastor da minha igreja só usa calça jeans e camisa. Não tem problema nenhum. Não existe uma regra de vestimenta para esses pastores. Em geral, eles usam roupas mais sérias. Você não vai ver um pastor subindo no púlpito para uma pregação, por exemplo, de bermuda, chinelo e regata, né? A menos que ele esteja num culto na praia. Em geral, a maioria usa roupas mais sérias, calça comprida, camisa, né? Ou em algumas igrejas até o terno. E o mesmo vale para as pastoras. As mulheres pastoras, elas se vestem de uma forma mais formal, até porque ela vai estar na frente de todo mundo conduzindo aquele culto, então ela usa uma roupa mais formal, certo? Então hoje nós vimos diferentes atuações de homens e mulheres nas religiões de matriz ocidental. Nós vimos a atuação de homens e mulheres no catolicismo, no judaísmo e entre alguns grupos evangélicos. Por isso, eu vou pedir agora para você ler junto comigo um pedacinho do texto e copiar no seu caderno, combinado? Então, acompanhe a leitura comigo. Nas religiões de matriz ocidental, homens e mulheres desempenham seus papéis de acordo com o livro sagrado e a organização religiosa a qual eles pertencem. Vou dar um tempinho para você copiar e a gente já volta.
vimos na aula de hoje que, de acordo com a religião, com o livro sagrado, com a cultura em que aquela comunidade religiosa está inserida, homens e mulheres desenvolvem diferentes funções. A cultura é um fator muito importante disso. Nós vimos isso quando falamos ali do judaísmo, que em geral, na maioria das sinagogas, as mulheres não podem ser rabinas, mas em alguns lugares específicos isso acontece. Isso é um fator cultural, é um fator daquela cultura local. O mesmo acontece com as igrejas evangélicas. De acordo com o grupo que está ali reunido, de acordo com aquela comunidade, com a interpretação que se faz do texto bíblico, mulheres podem desempenhar a função de pastoras. Mas não é só na religião que isso acontece. Isso acontece também na nossa sociedade. De acordo com a comunidade, de acordo com a cultura em que nós estamos inseridos, homens e mulheres possuem papéis específicos dentro da sociedade. Mas nós já estamos avançando muito nas discussões com relação a isso. E hoje nós já vemos mulheres desempenhando funções que até pouco tempo atrás eram exclusivamente masculinas. Quer ver só um exemplo? Quando nós falávamos antigamente em bombeiros, nós imaginávamos imediatamente homens apagando fogo. Mas hoje nós já temos mulheres, inclusive como tenentes do Corpo de Bombeiros. Aqui no Paraná, inclusive. Mulheres que assumiram essa função e que hoje têm, inclusive, cargos de liderança dentro dessas corporações. Isso acontece também com relação à polícia, com relação a motoristas de ônibus. Quando eu era criança, nós não víamos mulheres dirigindo ônibus, mulheres dirigindo caminhões. Quando a primeira mulher apareceu dirigindo um caminhão na televisão, nós ficamos espantadas e imaginamos, nossa, uma mulher que dirige caminhão. E hoje nós já vemos nos ônibus que nós pegamos para ir para a escola, para ir para o trabalho, para ir passear, mulheres dirigindo esses ônibus, mulheres trabalhando na construção civil, mulheres construindo prédios. E até um tempo atrás, as mulheres, inclusive, tinham dificuldade para fazer curso superior, para estudar. E hoje nós já temos isso aberto, pelo menos aqui no Brasil, que as mulheres podem fazer o curso que elas quiserem, estudarem e terem a sua carreira, o seu emprego, a sua função. E isso vai muito da cultura, não só da sociedade em geral, mas a cultura familiar, do grupo onde essas pessoas estão inseridas. Em alguns grupos, mesmo aqui no Brasil, nós ainda temos mulheres que se dedicam exclusivamente à sua casa e não tem problema nenhum nisso. Se ela escolheu ser mãe e dona de casa e ela gosta e é feliz desempenhando essa função, nós ficamos muito felizes por ela também. Assim como nós ficamos felizes quando vemos mulheres fazendo nível superior, indo para o mercado de trabalho, indo para o espaço. Como nós vimos aí na aula de ciências, nós ficamos muito felizes ao ver homens e mulheres trabalhando juntos para construir um mundo melhor.